Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. 4 e 5. 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos considerar os versos 4 e 5. Desculpem aí pelo fungado, mas vai continuar, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 4, versos 4 e 5. A minha avó tinha umas expressões muito engraçadas. Uma dessas era a seguinte: você parece um burro olhando para o palácio. Ela utilizava essa expressão toda vez que tinha diante dela ou via diante dos outros uma total ignorância quanto o objeto observado. Vou exemplificar. Era muito comum, minha avó já tinha idade avançada, né? Era muito comum algum primo meu pequeno desconfigurar a televisão do quarto dela. E quando isso acontecia, ela me chamava e dizia: meu filho, eu não sei mexer nesse controle. Eu olho e pareço um burro olhando para o palácio. Apesar de usar eventualmente para si mesmo, na maioria das vezes ela usava essa expressão para os outros. Vou dar um exemplo. Quando eu estava no final da minha adolescência, início da juventude, eu tinha o hábito de chegar em casa, na casa da minha avó, e ir direto para as panelas ver o que tinha para comer. Ia logo abrindo. E toda vez que a minha avó me flagrava nesse momento, ela dizia: não sei para que tu olhas para as panelas. Tu não sabes nada de cozinhar? Parece um burro olhando para o palácio. Eu acho que já deu para entender a ideia da expressão, pelo menos como a minha avó usava. Um burro, um animal, olhando para um palácio, não tem qualquer noção sobre o que está diante dele, sobre o que ele está olhando. Os irmãos na igreja de Corinto olhavam para os apóstolos e para os demais líderes e faziam constantemente julgamentos equivocados, que geravam divisões dentro da igreja, e por causa desses julgamentos equivocados, e consequentemente eles estavam como burros olhando para o palácio. Para os coríntios e para nós, Paulo vai ensinar que ele possuía um comportamento muito mais sábio. Ao invés de julgar a si e os demais sobre a ótica humana, o apóstolo preferia aguardar o julgamento divino. É isso que nós vamos ver nesta noite. Então, abra a palavra de Deus, como já pedi, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 a 5, que eu vou ler agora. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos comunica uma nova forma de pensar, Senhor. Aquela que mais se aproxima, aquela que busca fazer, acima de tudo, a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já repito e vou repetir de novo. A igreja de Corinto era mundana e cheia de divisões. Ali, grupos se formavam dentro daquela igreja com base em um tipo de idolatria, adoração a homens, especialmente naquele contexto os líderes. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e etc. E esses grupos se formavam e, não satisfeitos em errar nessa direção, continuavam errando e começavam a haver contendas e divisões dentro da igreja. Paulo escreve a carta aos Coríntios, o primeiro terço da carta, praticamente tratando desse problema. E é na parte que nós ainda estamos. E ele diz
que todos deveriam, ao contrário disso, estarem unidos num só pensamento, num só parecer, e que o fundamento, o que torna possível essa união, essa mesma forma de pensar, é o Evangelho da cruz. No capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos finalizando hoje, Paulo ataca frontalmente esse problema de divisões partidárias na igreja. Vimos nos versos 1 a 9 que Paulo revela que essas divisões mostram como aqueles irmãos eram imaturos, bem como eram tolos ao querer dividir a igreja para defender homens. Imagina o ridículo, dividir a igreja de Cristo Jesus por causa de homens, a igreja de Deus por causa de homens. É tolice, claro, e isso Paulo ensinou nesses versos. E ele acrescentou mais, de que a nossa importância individual, a minha e a sua importância individual, ela é estritamente relacionada, diretamente relacionada com o quanto nós cooperamos para a igreja como um todo. Eu só tenho valor, segundo Paulo, para a igreja na medida que eu coopero com os meus irmãos. Por isso que nós não somos, eu disse aqui na época, por isso que nós não somos indivíduos que fazem parte da igreja. Não, nós somos membros que fazem parte da igreja. A ideia de membro é que ele não é sozinho, ele precisa dos outros membros para se tornar um corpo útil. Nos versos 16 a 23 do capítulo 3, Paulo diz que aqueles que contribuem, então, como consequência, aqueles que contribuem para causar intrigas, contendas e divisões na igreja, estão trabalhando para destruir a igreja de Jesus. Isso mesmo. Se eu ou você, de alguma forma, contribuímos para gerar divisões, brigas, intrigas, fofoca, murmuração, reclamação, está se queixando, falando, botando um contra o outro, qualquer atividade dessas que eu citei ou similares, nós estamos sendo instrumentos para destruir a igreja de Deus, quer nós tenhamos isso consciente ou não. Em razão disso, Paulo diz, então vocês da igreja de Corinto precisam mudar radicalmente a forma de pensar, porque vocês pensam que fazem parte da igreja, pensam que estão contribuindo com a igreja, mas na verdade estão trabalhando para destruir a igreja. E ele diz, em 1 Coríntios 3, versículos 22 a 23, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Com base nisso, a igreja deveria pensar de forma diferente. Eu não vou dividir se a igreja pertence a Deus, eu não vou dividir se o dono da igreja é um só. Na última mensagem, nos versos, eu disse que nós iríamos finalizar o capítulo 3 hoje, mas a gente já finalizou, misturei um pouco com 1 João. Na última mensagem, já no capítulo 4, nos versos 1 a 3, onde Paulo continua atacando esse mesmo problema, o problema de divisão ainda é o foco do apóstolo Paulo. Nós vimos aqui que ele destaca nos versos 1 a 3 a real natureza dos servos. Vimos aqui que os servos do Senhor são cooperadores uns dos outros como remadores de galés. Eu expliquei aqui aqueles escravos que ficavam amarrados embaixo no navio e remavam juntos. Paulo está dizendo assim, nós somos servos do mesmo Senhor no mesmo barco. Eu disse isso aqui no culto passado. Também Paulo fez uma outra ilustração, chamou todos da igreja. Ele estava tratando dos líderes, mas o ensino se aplica de forma geral. Disse que todos eram mordomos. Uma outra ilustração, é aquele que fica na casa e aí ele administra os bens, os alimentos, os mantimentos da casa conforme a vontade do seu Senhor. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, não adore Pedro, não adore Paulo, não adore isso, não adore aquilo. Eles não são nada senão remadores de galés e mordomos do Senhor.
O que eles ensinam da parte do Senhor. Então, por que vocês estão adorando Ele? É para adorar o Senhor. Hoje, vamos ver, conforme o entendimento inspirado de Paulo, que se é dever de todo servo ser fiel, como um bom mordomo ou um bom remador, se é dever de todo servo ser fiel aos comandos de seu Senhor, então ninguém é mais apropriado e mais bem capacitado para julgar, avaliar e designar os servos, senão o próprio Senhor. É isso que nós vamos considerar hoje. Primeiro ponto eu chamei de o verdadeiro juiz. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Vamos lá, vou ler novamente. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Após revelar a exigência de fidelidade, você pode bater o olho um versículo acima, no verso 3, Paulo vai 2 e 3, ele vai falar que tem que ser fiel e ele vai chamar atenção para isso. E ele diz: após revelar a exigência de fidelidade para os servos de Deus, Paulo afirma que neste aspecto, no aspecto da fidelidade ao ministério apostólico dele, ele não se importava com o julgamento dos irmãos da igreja de Corinto, ou de qualquer tribunal humano, e nem ele mesmo se julgava. Isso nós vimos no verso 3. Agora, no verso 4, Paulo esclarece que, embora ele não julgue a si mesmo, embora ele não se importe com o julgamento humano, embora ele não se importe com o julgamento da igreja de Corinto, ainda assim, em nada a consciência dele o acusava. Parafraseando, Paulo está dizendo aqui no verso 4, que no que tange a fidelidade ao meu ministério apostólico, não me julgo, e se olho para minha consciência, não encontro problema algum. Ou seja, eu não me julgo, mas se eu refletir um pouco, ainda assim, eu tenho consciência limpa de que sou fiel ao Senhor. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Paulo está realçando que possui consciência limpa, e que não pesa sobre a consciência dele falta alguma, com respeito ao seu apostolado. Paulo era um servo fiel que diligentemente cumpria todas as suas atribuições. Paulo, como apóstolo e missionário, escute o testemunho breve e exemplificativo, não ostensivo aqui do apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo missionário, se dedicou zelosamente após a sua conversão para viver para Jesus Cristo, foi perseguido, torturado, aprisionado, viajou longas distâncias, evangelizou milhares, fundou igrejas, debateu com autoridades, com filósofos, treinou discípulos, pregou, escreveu cartas e, por fim, morreu martirizado. Quando Paulo olhava para esse testemunho dele mesmo, refletia sobre como ele foi fiel após a sua conversão, ele tinha uma consciência de um bebezinho, limpa e tranquila. Porém, como homem sábio de Deus que era Paulo, ele sabia que mesmo a consciência dele poderia fazer um julgamento equivocado. Por isso ele vai dizer na sequência do verso 4, nem por isso justifico a mim mesmo. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, traduz essa porção do verso 4 de forma que fica bem claro o que Paulo está querendo dizer. Versa assim essa versão. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que de fato eu sou inocente. Essas palavras expressam uma verdade profunda. Se Paulo fosse justificado com base em sua fidelidade apostólica, estaria ensinando um tipo de justiça que provém de obras, que provém de merecimentos. Eu vou repetir isso aqui, que muita gente faz confusão nisso aqui. Se Paulo fosse justificado
considerado justo diante de Deus, com base na fidelidade apostólica dele, estaria ensinando um tipo de justiça que provém de obras de merecimento. Entretanto, nós sabemos que a justificação ou a inocência de Paulo diante do Senhor não estava baseada nas boas obras realizadas por eles, por mais fiel que o apóstolo Paulo tenha sido. Pois, do contrário, a obra mediadora de Cristo teria sido insuficiente ou incompleta. É com base na obra do nosso Senhor Jesus Cristo que qualquer homem que crê, que confia nele, que qualquer homem, e por favor, tá? Homem é genérico, tá bom? Espero que não tenha ninguém assistindo muito Barbie aqui. Homem é genérico, homem, ser humano. Paulo, pois por meio do Espírito Santo foi ele quem enviou Paulo como um apóstolo aos gentios. Assim, o Senhor Jesus é quem designa, supervisiona e avalia a obra que Paulo precisava realizar, e que julga é o dono do julgamento do apóstolo com respeito ao seu serviço apostólico, bem como de todos os dispenseiros, todos os apóstolos, todos os pastores, todos os servos remadores das galés. Logo, a constante prática dos coríntios de medir líderes e idolatrá-los revelava extrema ignorância e incapacidade de realizar esses julgamentos. Eu vou repetir isso aqui no final, mas me deu vontade de adiantar aqui. Imagina a igreja de Corinto, uma igreja recém-fundada,
sabe lá, não devia ter mais de década aqui, talvez 5 anos aproximadamente, e eles avaliando lá a igreja, gentios, pagãos até 5 anos atrás, convertidos pela graça e misericórdia do Senhor, eram convertidos de fato. Paulo vai dizer isso no início da carta, mas ainda assim muito imaturos. Já sei o que fazer, eles pensaram. Vamos julgar o apóstolo Paulo, o homem que foi doutrinado pelo Senhor Jesus Cristo ressurreto. É muita inteligência, é um burro olhando para o palácio, né? Aqui há umas lições para mim e para você. Primeiro, às vezes eu escuto algumas pessoas falando sobre a nossa consciência, como se fosse um guia, um condutor. Cuidado! O que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo? Que ele desconfiava da própria consciência. Ele disse, olha, eu olho para a minha consciência, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Por quê? Porque assim como nós, quando nós nascemos seres humanos pecadores, nós tivemos toda a nossa existência contaminada pelo pecado. Os crentes foram redimidos em Cristo Jesus, mas ainda assim vivemos na carne, vivemos no corpo contaminado pelo pecado. Temos capacidade de vencer e vamos um dia viver num corpo glorificado sem pecado, mas ainda não aconteceu isso. Então a sua consciência, a minha consciência, muitas vezes pode apontar em direção errada. E aqui uma lição é muito clara. O que a sua consciência diz é secundário em relação ao que a palavra diz. A sua consciência pode dizer, eu quero fazer isso, a minha consciência está dizendo que é certo. Mas se a palavra do Senhor, que é quem julga, quem julgará, quem define, quem é o critério do que é certo e do que é errado, diz que é errado, então a sua consciência é o que menos importa. Consequentemente, se a minha consciência é secundária, a minha vontade é secundária. E outra lição que temos do apóstolo Paulo é a necessidade de humildade. Meus irmãos, eu nunca esqueço, eu acho que eu já citei umas 2 ou 3 vezes aqui, mas já faz tempo que eu não cito. Eu nunca esqueço uma ocasião que eu tive uma reunião para tratar de um problema aqui da igreja, e um irmão, um jovem, disse não foi direcionado a mim, mas eu peguei aquilo ali para mim e uso na minha vida até hoje. Ele diz assim, olha, nós sempre, era uma reunião um pouco difícil ali, opiniões divergentes. Ele disse assim, nós sempre devemos considerar que podemos estar errado. O camarada que está sempre certo, ele já entra em qualquer discussão achando que ele sempre tem certeza, não é um homem humilde. Não é um homem humilde. Não quer dizer que você não pode estar certo muitas vezes. Mas reflita, a ideia do conselho é refletir, é pensar e ponderar. Será que eu não estou errando em alguma coisa? Se você, depois de muito refletir, buscar na palavra do Senhor, não, estou certo. Beleza, que bom que você está certo. Mas um coração humilde é muito mais sábio do que um coração orgulhoso. Outra lição que podemos aprender do apóstolo Paulo nessas palavras é o perigo que às vezes o legalismo traz. Em que sentido, pastor? Quando nossas boas obras tendem a se multiplicar, você tá lendo a palavra, você está orando, você está servindo na igreja em 10 ministérios, e você está fazendo, e você aconselha, e você escuta a pregação, e você anota as pregações e tal. Quando essas boas obras, nada disso é ruim, mas quando essas boas obras começam a nos encorajar a confiar em nós mesmos, nós estamos lascados. Quem nos justifica, quem nos torna justo diante de Deus é Jesus Cristo. É a obra dele que é perfeita. Por mais que nós possamos fazer em Cristo boas obras, ainda assim as nossas obras nunca serão perfeitas. O homem é imperfeito.
só pode fazer perfeito, aqui bora filosofar um pouco, só pode fazer perfeito aquele que é perfeito. Então, por mais que você faça tudo melhor e etc., nunca vai alcançar a perfeição. É por isso que foi preciso Deus morrer na cruz, viver uma vida perfeita que é impossível aos homens, para que nós tivéssemos esperança no sacrifício dele. Ele pagou o preço por nós, para nós recebermos a justiça dele, e ele recebeu o nosso pecado. Isso é justificação. Tá certo? Então, temos que ter cuidado. Cuidado para você não confiar demais nas suas obras e deixar de confiar no Senhor. Mas nesse texto, também há uma fonte de grande encorajamento para mim e para você. Eu e você, provavelmente nunca seremos tão zelosos quanto o apóstolo Paulo. Certo? É muito provável que a maioria, se não todos nós, diante das circunstâncias vividas pelo apóstolo Paulo, é muito provável que nós não fôssemos igual a ele. Nós desistíssemos em algum momento, ou coisa pior. No entanto, essa verdade a seguir é encorajadora. Nós, crentes que confiamos em Cristo Jesus, somos tão justos quanto o apóstolo Paulo, pois a justiça é aquela que vem de Cristo. O mesmo Cristo que justificou o apóstolo Paulo é o que justificou você, se você é um crente. Jesus Cristo, então, esse que nos justifica, é o supervisor, o avaliador dos nossos serviços. E aqui, aqueles que servem, os que não servem nem chegaram nessa fase ainda, não é para vocês, tá? Já deveriam ter chegado, mas não chegaram. Mas aos que servem, isso aqui é uma lição importante. Às vezes nós temos o hábito de servir querendo agradar a Deus, agradar aos homens ao nosso redor. Será que o pastor André está vendo que eu estou fazendo isso aqui direito? Será que o Weber está vendo a minha habitualidade em servir? Será que a igreja está me enxergando como eu estou fazendo? E tudo mais. Então, cuidado. Quem vai avaliar em última análise é o nosso serviço. Quem vai avaliar em última análise o nosso serviço é Deus. E isso é bom, porque Deus não faz julgamentos equivocados, mas traz responsabilidade sobre nós. Cada serviço praticado por mim e por você na obra do Senhor é julgado por Deus. Graças a Deus, que Paulo ensinou nos versos anteriores, que o critério não é excelência. Você já pensou nisso? O critério de Deus não é excelência. Ele quer que você faça tudo com excelência, mas não é o critério com que Ele julga. O critério com que Deus julga é fidelidade. Deus quer o seu coração. O camarada que vem tocar a bateria aqui, ele não precisa ser o melhor baterista do mundo para agradar a Deus. Ele precisa ser o que toca a bateria com o coração, querendo agradar a Deus. Amém? Segundo ponto, o verdadeiro julgamento. Está lá no verso 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Considerando que é ao Senhor Jesus que pertence o julgamento dos seus servos, Paulo encerra a discussão sobre os comentários adversos dirigidos a ele e seus cooperadores, dizendo: portanto, não julguem, parem com isso, não julguem nada antes da hora, esperem até que o Senhor venha. A conclusão é que, sendo o próprio Jesus o juiz de Paulo, os coríntios deveriam abster-se de julgá-lo e esperar até o fim dos tempos, quando o Senhor voltar. Com isso, Paulo não está ordenando aos crentes a deixarem de emitir qualquer tipo de juízo, mas que esses julgamentos deveriam ser guiados pelo critério da fidelidade.
E não, por exemplo, excelência, como eu falei, e não como era o caso lá da igreja de Corinto, oratória. Lá na igreja de Corinto, pela cultura greco-romana, ali eles idolatravam homens com grande oratória. E Paulo, e a palavra vai dizer que Apolo era um desses homens, você sabia? Apolo é reconhecido como alguém que falava muito bem, ao contrário de Paulo. A Bíblia diz que Paulo não era muito bom na oratória, mas Apolo era muito bom. Então, muito provavelmente a igreja de Corinto estava partindo desses critérios, quando o critério devido é fidelidade a Deus. Não quer dizer que Apolo não foi um homem fiel, não. Paulo não está dizendo isso, mas que era esse critério com que ele, o apóstolo Paulo e os demais deveriam ser julgados. Porém, é claro isso aqui, que se um professor, um pastor, um líder não adere à verdade da palavra de Deus e seu ensino contradiz as escrituras, é claro que a igreja deve julgar esses homens. Por quê? Pelo mesmo critério, eles estão sendo infiéis. E na sequência do texto, Paulo vai mostrar por que o Senhor é o mais capacitado para proferir o julgamento adequado. Ele diz, porque Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. No dia do julgamento, o Senhor tornará públicas as coisas relativas ao homem, tanto as coisas interiores como as exteriores, e dissipará, como diz o texto, todas as trevas. Embora nesse texto, embora comumente o termo trevas esteja associado a uma condição pecaminosa, aqui a palavra tem um significado neutro. Ela se refere simplesmente ao que estava oculto, o que não era visível. É isso que trevas significa aí nesse verso. Nosso Deus é soberano e governa todas as coisas, e nada está escondido perante Ele. E não há diferença para Deus entre oculto e revelado, entre trevas, nesse sentido que eu acabei de dizer, e luz, pois Ele é onisciente, conhece tudo, como ensina o salmista. Salmo 139, 7 a 12, diz o seguinte: para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia. Aí olha o que o salmista diz: pois para ti, para Deus, as trevas são luz. No dia do julgamento a que Paulo está se referindo, inúmeras coisas das quais nós não sabemos serão trazidas à luz. Mas uma coisa nós sabemos, que pessoas são capazes de esconder pensamentos e intenções em locais íntimos do coração, e muitas dessas intenções nunca vêm à tona, nunca vêm à luz do dia nesta vida terrena. Mas, e aqui é um alerta para mim e para você, mas quando Jesus voltar, Ele tornará essas coisas públicas, a fim de que todos os segredos sejam descobertos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, versos 12 e 13. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um, aqui é o ponto, cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Quando esse julgamento acontecer, nessa ocasião, Paulo, volta para o nosso texto, Paulo diz: nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Líderes ou não,
Afinal, quem será aprovado por Deus? Essa palavra aprovação não é no sentido que todos são aprovados, mas todos serão avaliados. Mas quem será aprovado por Deus? Deus aprovará somente as pessoas que possuem o poder regenerador do Espírito Santo. Consequentemente, essas pessoas foram aquelas que foram capazes de ouvir a palavra de Deus sendo pregada e entregarem e confiarem a sua vida ao Senhor Jesus. Ou seja, no dia do julgamento, Deus distribuirá graciosamente o seu louvor a cada crente, a sua aprovação, quando Cristo haverá de revelar todas as coisas. Apocalipse 13 diz, eu sou o Alfa, 13. Eis que venho em breve, e minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É interessante notar nesta conclusão do argumento de Paulo, que ele não apresenta a palavra de censura, mas palavra de aprovação, de encorajamento, para quem tem a área aí de louvor. É claro que havia uma lição aqui aos coríntios. Eles não deveriam julgar Paulo e os demais como estavam fazendo, mas antes, é isso que Paulo está querendo ensinar, mas antes eles deveriam viver em fidelidade, na expectativa de agradar a Deus, que um dia esses que assim o fazem receberão a aprovação divina. Aqueles que buscam viver sinceramente uma vida de fidelidade ao Senhor, é isso que Paulo está encorajando a mim e a você nesta noite. Esses que buscam, um dia serão abençoados, receberão a aprovação do Senhor. Há algumas lições aqui para a gente caminhar para a conclusão. Primeira, não presuma, não julgue por critérios pessoais, mas havendo fidelidade, deixe o julgamento dos servos de Deus para Jesus. O erro de Corinto era o seguinte: não, Apolo, olha como a oratória de Apolo é boa. Mas Paulo era um homem fiel, assim como Apolo. Então eles estavam usando critérios individuais. Que o critério que você tenha para avaliar líderes, pastores, irmãos, não sejam os seus critérios individuais, mas os critérios da vontade de Deus, a palavra de Deus. E se você reconhecer que é um servo, que ali há um servo fiel do Senhor, não faça julgamentos, deixe que o Senhor fará. É muito importante, segundo, é muito importante cuidar das intenções dos nossos corações. Muitas vezes, aprendemos neste texto que muitas vezes podemos praticar ações que parecem positivas, mas nada tem valor se o coração não buscar a glória de Deus. Por exemplo, pregar. Se eu venho aqui e preparo esse estudo, tá, faço isso aqui tudinho, e venho pregar para vocês, e o meu objetivo é a adoração de homens, o meu objetivo é que vocês me admirem pela forma como eu prego, não tem valor nenhum o meu serviço. Por mais excelente que eu possa ser, o valor está no coração, na fidelidade do coração. Eu estou citando pregar, mas serve para qualquer coisa. Você toca, você vem aqui orar, você vai integrar, vai receber as pessoas. Se o seu objetivo não for buscar agradar e glorificar o nome do Senhor, de nada vale. Por melhor que você seja. E isso aqui, meu irmão, não conta só para a questão de serviço na igreja. Todo trabalho secular, por exemplo, é uma vocação. Se você é um médico, quando você estiver atendendo um paciente, cuidando de um enfermo ali, quer seja crente, quer não seja crente, que o seu coração faça daquilo uma forma de agradar e adorar a Deus. Pois do contrário, diante de Deus não tem valor. Não existe neutralidade. Cada ação, cada decisão diária minha e sua, ou busca a glória de Deus, ou busca outra coisa. O que a palavra nos comanda é buscar constantemente a glória de Deus. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9, quer comais, quer bebais, ou seja, ele quer dizer, quer façais qualquer coisa,
faça para a glória do Senhor. Aqui também há uma grave advertência para todos nós. Nada, absolutamente nada, é velado diante do Senhor. Todos nós podemos ser tentados quando nós nos sentimos mais à vontade, quando ninguém está vendo, no seu quarto, em algum lugar que não tem ninguém, e nessa hora, muitos de nós caem em tentações e pecados, mas isso é um equívoco de entendimento, porque achamos que ali ninguém está vendo, ali não vai machucar o meu testemunho pessoal, porque ninguém está vendo. Meu irmão, só o juiz está vendo. As testemunhas não estão vendo, mas o juiz está vendo tudo. O juiz está vendo tudo. Um dia, eu vou exemplificar, um dia eu estava, olha, deu problema ali, eu não sei como é que está esse negócio do tempo. Um dia, eu estava numa ocasião com alguns irmãos e uma irmã disse assim, não foi para mim, foi por causa que o pastor Raik estava também, disse assim, poxa, se eu soubesse que o pastor viria, eu não tinha vindo com essa roupa. Aí eu olhei para a irmã, mas se o pastor não viesse, Deus não estava aqui? Quer dizer, Deus chega quando o pastor chega, é isso? Muitas vezes nós agimos assim, até inconsciente. Mas o fato de agir até inconsciente dessa forma, não justifica o nosso erro, que nós possamos avançar e melhorar nesse quesito também. Quando estiver servindo, sirva a homens, adore a homens, busque... Quando estiver servindo, não sirva a homens, não adore a homens, não busque santidade para agradar homens, mas que o nosso coração seja voltado para agradar o Senhor. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. Eu fico um pouco incomodado. É muito comum, mais do que você imagina, quando eu chamo alguém para realizar um serviço. Eu convido, olha, você pode me ajudar nisso? Você pode me ajudar naquilo? Aí a pessoa às vezes diz assim, pastor, eu não me sinto confortável com isso aí. Pastor, eu não, isso aí eu não gosto de fazer isso. Meus irmãos, será que quando Cristo foi fazer o serviço dele de se entregar na cruz do Calvário, será que foi confortável? Será que Jesus gostava? Não, vou para a cruz porque eu gosto, cruz é legal. É claro que não. O seu conforto, a sua satisfação não tem nada a ver com agradar a Deus. Tem a ver com agradar você mesmo. Muitas vezes nós temos um pensamento egoísta que é aquilo que é bom, que é confortável, que me agrada, é nisso que eu quero me envolver. Isso, você deve se envolver naquilo que o Senhor te chama. Se você é um crente, é um servo de Deus, você é um remador, um escravo, amarrado no fundo do barco, remando. Esse é o ensino de Paulo. Eu fico pasmo quando as pessoas negam. Não, seu pastor, isso aí não me deixa confortável. Não entenderam o que Paulo diz em Romanos 12:1. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Muitas vezes nós pegamos só o santo e agradável, mas esquece o sacrifício. O culto racional do homem para com Deus muitas vezes envolve sacrifício. Mas não, ninguém quer se sacrificar. Aqueles que não querem, sabe o que Paulo chama nesse texto que eu acabei de ler? Louco. Porque ele diz que aqueles que se entregam em sacrifício, santo e agradável a Deus, prestam um culto racional, lógico, inteligente. Consequentemente, aqueles que não fazem são irracionais, loucos, malucos. É isso que Paulo ensina nesse verso. Por fim, terminando como o apóstolo Paulo o argumento, há aqueles que buscam, aqueles que se dedicam, aqueles que amam o Senhor,
que entendem a realidade, que não fazem como os irmãos da igreja de Corinto, há um grande encorajamento aqui. Como o apóstolo Paulo era encorajado. Olha, vocês podem me criticar à vontade. Até eu posso me criticar. Em outras palavras, ele disse isso. A minha mente não me acusa, mas isso é secundário. Eu aguardo o julgamento do Senhor. E nesse dia, meu irmão, nesse dia, se você um dia entregou a sua vida para Jesus, nós teremos o aprove do Senhor. Imagina chegar diante do Senhor Jesus, eu, pecador desgraçado, chegar diante do Senhor Jesus e Ele diz assim: você está aprovado. Receba o meu louvor, como está na área aí. Receba a minha aprovação. Receba o meu louvor. O que pode ter de mais completo, pleno? Que alegria mais plena pode ter do que ser aprovado pelo seu Senhor e Salvador? Por fim, uma igreja recém-criada, Corinto, de irmãos imaturos na fé, realizam um mau julgamento de um homem do calibre de Paulo de Tarso, um apóstolo doutrinado pelo próprio Senhor Jesus, autor de livros inspirados pelo Espírito Santo, só revela a ignorância dos coríntios. Como consequência dessa ignorância, muitos se diziam: eu não sou de Paulo. Aqueles que diziam: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, consequentemente eles estavam dizendo: eu não sou de Paulo. E por isso julgavam como burros, olhando para o palácio, sem entender nada. Que nós sejamos muito mais sábios e cautelosos em nosso julgamento, buscando sempre o direcionamento e os critérios apontados na palavra do Senhor, que é o único, último e verdadeiro juiz. Em nome de Jesus, amém.